Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 21. Você pode sentar. 1 Reis, capítulo 21. Aleluia. Aleluia. 1 Reis, capítulo 21, quem achou, diga amém. A partir do versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: Assim diz o Senhor: matar-tes e ainda por cima tomar-tes a herança. Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achartes, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritastes e fizestes pecar Israel. Também Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações segundo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava como, igreja? Cabisbaixo. Amados, de tudo que eu ando lendo, estudando e aprendendo sobre Jezabel, uma das coisas que mais me surpreende é uma característica que existe nessa ação diabólica. Em todas as aparições de Jezabel na Bíblia e nos seus atos atrozes, nos seus atos cruéis, tem uma característica que me chama muito a atenção. Jezabel nunca aparece. Ela nunca aparece. Isso me chamou a atenção pelo seguinte: a ação diabólica que opera por trás desse espírito maligno é uma ação diabólica de uma sutileza tamanha que todos nós podemos ser vitimados por isso. Em que sentido? Essa ação diabólica opera de uma tal maneira que quando a gente menos perceber, a gente já esfriou. A gente já ficou tão religioso. A gente já ficou tão vendido. As coisas espirituais já se tornaram tão comuns para a gente. Porque a ação maligna de Jezabel, operando numa cidade, numa nação, numa família, numa igreja, tem esse poder de nos enquadrar numa situação tamanha, que quando você menos esperar, você não tem mais vinha. É como se o seu ministério fosse arrancado, é como se o seu chamado fosse arrancado, é como se a sua unção fosse arrancada, é como se os seus dons fossem arrancados. Irmãos, eu não me dei conta, num determinado momento da minha vida cristã, do quanto eu estava religioso, e não percebia isso. Do quanto eu estava amarrado,
e não percebia isso. Do quanto o meu ministério e o meu chamado estava entrando numa caixinha religiosa, e eu não percebia isso. Porque a ação dessa entidade maligna é exatamente paralisar a mim e a você. Porque tudo que Jezabel não quer é a operação dos dons do Espírito por intermédio de uma igreja. E pasmem vocês, eu falo isso com propriedade. Houve um tempo aqui que nós quase tivemos que vir aqui como pastores, pedir perdão para essa igreja. Porque nós não estávamos percebendo que o Espírito Santo ele estava se apagando aqui. Pastor Monteiro percebeu isso. Os pastores começaram a perceber isso. E nós então tivemos que vir aqui e começar a bradar: Espírito Santo, tu és o dono dessa igreja. Porque essa igreja nasceu há 48 anos atrás, debaixo do azeite do Espírito. E eu sou do conceito teológico de que um crente ele tem que terminar melhor do que quando ele começou. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Somos transformados de glória em glória, glória em glória. A glória que virá hoje sobre sua vida é melhor do que a de ontem. Eu sou dessa fé, de que Sansão tem que terminar melhor do que quando ele começou. E a última operação da unção de Deus na vida de Sansão fez mais do que tudo aquilo que havia acontecido na vida dele. Então a minha fé é que essa igreja aqui, ela tem que terminar melhor a sua história do que quando ela começou. Porque ainda há uma geração aqui, a pastora Edilma deve lembrar disso, de que havia momentos de louvores aqui tão impregnados pela unção de Deus. Lembra disso, Amâncio? Que a gente já subia a escada ali quase que chorando. Porque não era um louvor tocado, não era um louvor cantado, era um louvor ministrado ao coração de Deus. Pregações em tempo de avivamento serão pregações arrebatadoras. Não serão como o sino que retine só barulho, só letra morta. Mas em tempo de avivamento, as pregações serão como fogo líquido correndo pela igreja, entranhando. É como uma unção que vai entranhando, é como uma unção que vai tocando, que vai desfazendo sofismas e paradigmas na nossa mente. É uma operação tão poderosa do Espírito Santo. Isso não é homem nenhum fazendo, isso não é instrumento nenhum fazendo, mas é o próprio Deus descendo, trazendo um ambiente de glória, arrebentando cadeias, manifestando demônios onde há, para que a pessoa seja liberta, curando enfermos, desprendendo e liberando chamados e ministérios. Quem quer viver isso? Tem alguém ainda que ainda quer viver isso? Nós estamos falando de uma ação diabólica tão sutil e tão oculta, que sem o discernimento você não percebe nada. Eu já andei postando isso nas minhas redes sociais. Dia 13/11/2018 foi um marco na minha vida, porque naquele dia eu estava tão frustrado, querido. Naquele dia eu estava por volta de 5 horas da tarde, trancado numa sala lá no setor infantil, rasgando o meu coração, como eu já fazia há muitos anos atrás, dizendo: Senhor, eu não quero viver uma religiosidade. Senhor, eu não quero ter um ministério pastoral morto, vendido. Eu quero mais, porque eu sei que o Senhor tem mais. Um dia, queridos, cada um aqui precisa fazer uma oração assim: Senhor, eu sou um profeta de impuros lábios, toca nos meus lábios, e o Senhor vai vir com serafim, e Ele vai te tocar, e Ele vai te projetar para um nível maior de unção.
Um dia precisaremos nos trancar como os discípulos se trancaram no cenáculo, até que o Senhor venha com fogo e glória, para que o Pedro nunca mais seja o mesmo Pedro. E numa oração, queridos, que fizeram por mim bem aqui, eu não sei o que aconteceu. Jesus vai revelar lá em cima para mim. Não sei se foi querubim, serafim, não sei se foi o próprio Jesus, não sei quem foi, mas alguém tocou na minha vida aqui. Alguém me arrancou da sepultura. Alguém abriu os meus olhos para que eu visse o que eu não estava vendo. Alguém abriu os meus ouvidos para que eu ouvisse o que eu não estava ouvindo. É por isso que repetidas vezes nas igrejas de Apocalipse está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Porque às vezes a gente tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não estamos ouvindo o que o Senhor está querendo falar. Então eu pergunto, quem está apto para perceber as obras de Jezabel numa cidade? Quem está apto para perceber as obras de Jezabel numa nação? Dentro da família? Eu tenho a resposta para isso. A igreja. Os profetas. Os intercessores. Eles estão aqui, os intercessores? Eles estão aqui, os profetas? A igreja do Senhor, lavada e comprada pelo sangue de Jesus, está aqui nessa noite. Mas pastor, e quando a própria igreja está debaixo dessa regência maligna? Como é que fica, pastor? Aí só Jesus nessa causa. E eu falei sobre isso na igreja de Tiatira. Porque uma das ações de Jezabel é a sedução. Irmãos, nós precisamos nos ajudar como igreja. Eu vou repetir isso. Nós precisamos nos ajudar como igreja. Porque ninguém é diabo aqui. Nós somos irmãos. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós vamos para o mesmo céu. Nós vamos adorar juntos a Jesus, abraçados de mãos dadas. Nós precisamos nos ajudar. Porque ninguém aqui está isento. Ou somos protagonistas dessa ação diabólica, ou somos vítimas. E quem é vítima, precisa pular fora. E quem é protagonista, precisa se arrepender, porque a mão do Senhor virá. Sedução é o ato de atrair alguém para o mal. Isso não pode existir, queridos, numa nação, numa cidade, numa família, numa igreja. Posso ouvir amém? Irmãos, quando nós falamos de Jezabel, parece que é um negócio meio assim macabro, né? Assustador. Quando nós falamos de Jezabel, a gente não está falando de ninguém que está incorporado. Amém? Eu não vou pedir para você olhar para o lado. Olha para o lado, vê se alguém tem cara de Jezabel. Não vou fazer isso. Então a gente não está falando de alguém que está possesso, que está incorporado. Eu até repreendo você, quando diz ali, está ali Jezabel. Não, queridos, a nossa luta não é contra carne e sangue. É por isso que Jezabel não é desbancada pela força do homem, mas é pela força do braço do Senhor, pela força da intercessão e da oração. Então nós precisamos nos ajudar como igreja. Porque a parte mais difícil é identificar Jezabel. Mas escute, Jezabel, nessa noite. Na medida que eu te identificar, eu estarei no teu encalço e colocarei intercessores para que esse altar seja desbancado na sua vida. Porque quem reina na obra de Deus é o Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos nos ajudar. Diga para o seu irmão: eu preciso de você, meu irmão. Nós somos um.
Então sempre quando falar de Jezabel, nós estamos falando de uma influência maligna operante, que nós podemos ser vítimas. Mas o que me apaixona na palavra é que nos dias de Jezabel, é que nos dias em que Israel estava tomado por aquele manto de manipulação, de engano e de mentira, o que me apaixona na palavra de Deus é saber que naqueles dias havia 7.000 profetas que não dobraram os seus joelhos, e o texto diz, e nem o beijaram. Nem o beijaram, porque o beijo naquela época representava aliança. Nós não podemos estar aliançados com o mal. Precisamos desejar o bem do outro. 7.000 não se dobraram. Isso está lá em 1 Reis 19, 18. Então é por essa razão que não pode faltar a voz profética numa nação, numa cidade, numa igreja, numa família. Esse poder de Jezabel age dentro da igreja, objetivando destruir pessoas, ministérios, famílias, casamento e a própria igreja. Então nós precisamos nos ajudar, irmãos. Eu preciso reconhecer, pastor Marcelo, preciso reconhecer aonde eu estou sendo vítima e aonde eu estou sendo protagonista. Eu preciso me arrepender por isso. E cada um de nós. Porque a prestação de contas será com o Senhor. Então no versículo 17, o versículo diz assim: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo... Irmãos, quando eu olhei isso aqui, eu disse: Senhor, eu quero viver isso aqui. Eu quero, Senhor, que a igreja viva isso aqui. Irmãos, nós precisamos encontrar essa frequência aqui, de voltarmos a ouvir a voz de Deus, e saber o que Ele está querendo para esse tempo, e saber o que Ele está querendo para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa cidade, para a nossa nação, para a IBMA. Nós precisamos voltar, queridos, a esse ponto da vida cristã, de ouvir o Senhor. São muitas vozes, queridos, são muitas vozes, mas a voz que precisa ter prevalência na nossa vida é a do Senhor. Precisamos de novo dessa unção aqui, de ousadia e de coragem, sendo restituída nos púlpitos, na cidade, na nação, porque a unção que operou em Elias foi uma unção de ousadia e de coragem. Que se levantem os Elias desse tempo para ouvirem a voz do Senhor. Que se levantem os Elias desse tempo, queridos, para liberarem a palavra profética. A igreja, ela vai nesses dias ter os seus olhos abertos como nunca antes. Você ainda não se deu conta do que Deus vai fazer com as suas mãos sobre os enfermos. Você ainda não se deu conta o que Deus vai fazer quando você começar a evangelizar os mendigos e as prostitutas dessa cidade. Você não tem ideia ainda. Hoje eu fui tomar café numa padaria, e na hora de pagar, a funcionária, ela estava varrendo. Eu disse: onde eu pago? Eu disse: eu posso lhe atender. Ela com a vassoura na mão e pegou a maquineta. Eu disse: gente, é uma coisa inacreditável, né? Você é uma funcionária multifuncional, com uma mão a vassoura e com a outra mão uma máquina. Aí ela disse assim: pois é, meu patrão nem reconhece isso. Aí eu disse assim para ela: só que essas duas mãos que seguram a vassoura e a máquina, um dia Deus vai usar para curar enfermos. Eu não sabia que ela era uma crente desviada. As lágrimas pingaram como torneira. Eu disse: moço, por que o senhor está falando isso? Porque talvez Deus me mandou aqui tomar café, só para isso.
Eu quero te dizer e profetizo isso nessa noite: Deus vai te colocar nessa frequência, Deus vai trazer essa sensibilidade espiritual sobre a sua vida, Deus vai começar, queridos, a fazer algo através da sua vida, que você vai se surpreender. Quem recebe isso, diga amém, diga aleluia, dê o seu melhor aplauso a Ele, e libere nessa noite um grito de liberdade. Eu creio! Eu creio! Aleluia! Irmãos, é essa que é a adrenalina da vida cristã. É isso que contagia a vida cristã. Luz não é para brilhar dentro da igreja. Luz é para brilhar lá fora. Se alegre com os irmãos que estão brilhando lá fora, porque quem tem que brilhar dentro da igreja é Jesus. Aqui é um lugar de luz. Que não é um lugar de guerra, de competição. Crente é para brilhar lá fora. Eu não preciso do púlpito aqui, queridos, para desempenhar o meu ministério. Você também não, porque você é sal da terra, você é luz do mundo. Culto é só um intervalo do jogo, irmãos. O jogo é lá fora. O jogo é desbancando os altares de Jezabel lá fora. É a igreja fechando boca de fumo, evangelizando marginais, evangelizando traficantes. É a igreja nos presídios, nos hospitais, nos asilos. É a igreja levando a luz de Deus. E essa igreja nasceu para isso. A IBMA nasceu numa praça, em contato com os mendigos, com os pobres, com os miseráveis. O versículo 18 diz: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde ele desceu para tomar posse dela. Irmãos, Jezabel trabalha promovendo conquistas por intermédio da manipulação, mas Deus trabalha deixando claro que toda conquista por intermédio da usurpação e da manipulação é abominação diante dele. Então tudo aquilo que acontecer na nossa vida em matéria de conquista, que foi pela força da carne e do braço do homem, escreva o que eu estou lhe dizendo, Deus vai desbancar isso aí. Não queira para a sua vida nada que não tenha sido o Senhor entregando nas tuas mãos. Pastor, e como a gente resolve isso? Com um confronto, olho no olho, com verdade. Aqui Deus dizendo a Elias: não manda recado não, não manda WhatsApp não, não manda recado pelo Face não. Acabe, Elias, vai lá com Acabe e te encontra com ele, olho no olho. Irmãos, é assim que a gente destrói o mal. Querido, eu estou vindo aqui para te pedir perdão. Querido, eu estou vindo aqui, que seja um vizinho, um amigo do trabalho, da escola, eu estou aqui para te pedir perdão. É assim que a gente resolve. É assim que a gente resolve. O reino de Deus é um reino de verdade. O reino de Deus é um reino de autenticidade. Na força do braço. Não queira conquistar nada na força do braço. Espere o tempo de Deus. Não queira o que é do outro, como Acabe estava fazendo aqui. Irmãos, no mundo, as pessoas em nome do poder e do dinheiro se vendem, se matam, são capazes de qualquer coisa. A gente vê isso muito no mundo político. A morte por encomenda, porque em nome do poder, o ser humano ele é capaz de qualquer coisa. E é nesse ponto que ele desenvolve um caráter mentiroso. É nesse ponto que ele desenvolve duas caras. Deus não deixe impune esse teatro maligno. Não deixe.
O versículo 19 diz: falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, matar-tes e ainda por cima tomar-tes a herança. Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Deus estava dizendo aqui a Acabe, não te bastou matar Nabote, ainda por cima tu queres ficar com aquilo que era dele pela força da carne. Deus está confrontando aqui a liderança que faz uso do engano para saquear aquilo que é do outro. E eu estou aqui para te dizer que você não precisa disso. Você não precisa disso. O que é teu, é teu. Os planos do Senhor, eles não são frustrados. Se frustrou, é porque não era plano do Senhor. Se frustrou, é porque não era plano do Senhor. Vida que segue. Se é para Jesus esse aplauso, forte aplauso para Ele. Então o que Deus está dizendo aqui, Acabe? A vinha que tu tanto querias será o teu cemitério. A vinha que tu tanto querias será o teu luto. Irmãos, na vida não vale a pena puxar o tapete de ninguém. Porque o Salmo 89, verso 14 diz que as bases do trono de Deus são verdade e justiça. Ao pensarmos que estamos tirando alguém do nosso caminho, nós estamos cavando a nossa própria cova. Estamos cavando a nossa própria cova. Eu vivi isso no meu primeiro emprego de carteira assinada, eu já contei aqui. Combinei com os dois concorrentes de chegarmos na frente do emprego lá, às 11 da manhã. Eu cheguei 15 para as 11 na pracinha, fiquei esperando. Deu 11h15, os dois não chegaram. Eu disse, eu vou entrar. Quando eu chego, os dois espertalhões já estavam lá, chegaram 10h30. O veterinário já estava escolhendo qual dos dois seria, mas ele sabia de um terceiro candidato. Me mostrou toda a clínica, sentei no sofá e de repente se soltou do canil uma cachorrinha. E ela veio com tudo e pulou em cima de mim e começou a me lamber. E eu não queria lamber aquela cachorra, mas ela me lambia. Eu disse, isso é de Deus, me lambe. Aquela cena chamou a atenção do veterinário. E aí eu fiquei como funcionário. De um veterinário, de um patrão, que não se tornou só o meu patrão, se tornou meu amigo. A ponto de deixar a chave da casa dele, sempre quando ele viajava. Então é assim que Deus faz. O que é teu, é teu. Diga isso para o seu irmão, o que é teu, é teu. Jeremias 17:9. Eu só vou ler esse versículo aqui para você. Diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, diga misericórdia. E desesperadamente corrupto, diga misericórdia. Quem o conhecerá? Tão feliz de te ver aqui, Eliseu. A unção de Eliseu está sobre ti, viu? Quem o conhecerá? Irmãos, o coração do homem é uma caixinha de surpresa. Aí o versículo 10 continua: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E a parte mais assustadora, eu nunca tinha atinado para isso. Eu provo o coração, esquadrinho os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu nunca tinha prestado atenção nesse finalzinho. Então não adianta aparentarmos que somos pessoas transformadas, que somos pessoas equilibradas, curadas, inteligentes, se nós procedemos perversamente. Não adianta dizermos, Deus me abençoa, quando Deus dirá, como eu posso te abençoar se tu és uma pessoa tão falsa, que trama o mal com os outros e para os outros.
Eu conheço a malignidade do teu coração e dos teus pensamentos. Tu és um instrumento do maligno. Então não adianta pedirmos para que Deus nos abençoe, se a gente vive aí fora, trapaceando, enganando, mentindo. É para dar glória a Deus, irmão. Impressionante o versículo 20. Perguntou Acabe a Elias: já me achartes inimigo meu? Irmãos, é assim que o manipulador enxerga o seu denunciador, como inimigo. É assim que Jezabel trata a autoridade profética, com desprezo, com desdém, com ameaça, com depreciação, com intimidação. É por isso que todo crente precisa operar na autoridade profética. Você não pode aceitar altar de Jezabel dentro da sua casa. Você não pode aceitar o inferno bagunçando a cidade aonde você mora e ficar calado. Todo crente com veia de autoridade profética sempre será uma ameaça dentro do território de Jezabel. Sempre será. O versículo 20 diz também, no finalzinho: respondeu ele. Ele chamou de inimigo. Aí o profeta respondeu assim: respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal perante o Senhor. O mal que nós fazemos não é perante o outro, é perante o Senhor. Eu quero dizer que o Senhor dos Exércitos está aqui hoje, sondando, esquadrinhando mentes e corações. Nós temos aqui a figura de um líder vendido, de um líder que fez aliança profana. Você sabia que Acabe casou-se com Jezabel? Era uma aliança meramente política, para que Tiro e Israel tivesse negociações políticas, uma nação inimiga tendo negociações políticas com Israel. O pai de Acabe, não assumiu o trono quando rei, por intermédio da sucessão, mas foi por intermédio da espada. O pai de Acabe matou a espada para assumir o trono. E pasmem vocês, ainda vou falar sobre isso no decorrer das próximas ministrações. Jezabel também tinha um pai que assumiu como rei em Sidom pela força da espada. Ou seja, Acabe e Jezabel herdaram uma cultura paterna que conquistava as coisas pela força do braço, da carne, da espada. Isso é muito sério, irmãos. As coisas no reino de Deus não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. Não queira conquistar um bom salário pela força da carne. Não queira celebrar um casamento pela força da carne. Não queira trapacear um sócio no seu negócio pela força da carne. Você está cavando uma cova, querido. Você está cavando uma cova. No reino de Deus não se conquista nada pela quebra de princípios, pela desonra. E a expressão aqui foi: porquanto já te vendestes. Irmãos, muitas pessoas da vida dizem assim: ah, pastor, eu estou disposto a pagar o preço que for para ter alguém, para ter uma posição, para ter um status, para ter um carro, uma casa, um emprego. Mesmo que a minha vida vire um inferno, eu estou disposto a pagar o preço. Só que no reino de Deus, tudo tem um preço justo. E nada vale a pena quando se é a qualquer custo. No reino de Deus, não. Quando uma pessoa diz: eu faço qualquer coisa para conseguir isso ou aquilo, essa pessoa já é vítima dela mesma. Dela mesma. Ela já cavou a sepultura. A gente vê isso em Amã. Ainda vou trazer essa ministração aqui sobre Amã. Preparou uma forca para Mordecai. Estava tudo ensaiado e ninguém sabia de nada. Mas um dia,
o rei lhe faltou o sono, e ele foi ler o livro das crônicas, e viu um ato de bondade, que Mordecai tinha feito por ele, avisando o rei sobre uma conspiração. E aí o rei disse: o que fizeram com Mordecai? O que fizeram? Não honraram esse homem? E o próprio Amã, além de ir para a forca, teve que desfilar com Mordecai, puxando o cavalo com Mordecai em cima. Porque no reino de Deus é assim, amado. O ato de bondade que você planta, você vai colher lá na frente. Plante submissão, plante obediência, plante santidade, plante transparência, plante verdade, plante integridade, plante, querido, o que você vai colher lá na frente. Não se engane, o mal que você trama contra alguém será um laço para você mesmo. Ah, pastor, aparentemente eu roubei o marido daquela mulher. Você que se engana, daqui a pouco é você que vai ser enganada também. É você que vai ser roubada também. Porque Gálatas 6,7 diz: aquilo que o homem planta, ele colhe. Para a gente começar a terminar, versículo 21, eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe a todo o sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Irmãos, a igreja de Tiatira, ela estava recebendo um juízo duríssimo, à semelhança desse, porque o juízo de Deus sobre as obras de Jezabel, em toda a Bíblia, é duríssimo, porque lá em Tiatira, Jezabel estava sendo tolerada. Queridos, nós só toleramos algo que a gente está vendo, sim ou não? Jezabel foi identificada em Tiatira, mas ela estava sendo tolerada. Um líder, um governante de uma nação, de uma cidade, um pai, não pode viver fingindo que não está vendo. A cegueira espiritual pode nos custar muito caro, como custou no sacerdócio de Eli. Ele já não enxergava mais, e Icabode foi estabelecido naquela nação. Crentes que fazem concessões atraem pessoas que gostam de concessões, e aqui reside a perda do poder espiritual de uma igreja. Uma igreja, ela não pode ser vendida. Eu posso ouvir amém? Os crentes não podem se vender. Eu posso ouvir amém? Os crentes precisam ser como os 7.000 que não se dobraram, e os 7.000 estão aqui nessa noite. Eu posso ouvir amém? O versículo 22 prossegue: farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação como que me irritastes e fizeste pecar Israel. Irmãos, eu pergunto, por onde andam esses profetas aqui, que confrontam o engano? Por onde anda essa igreja aqui que tem coragem para confrontar o engano? Sem veia profética, queridos, a igreja sofrerá muitos danos. É por isso que numa igreja não pode faltar ministério de intercessão. Ontem nós estivemos na igreja do Evangelho Quadrangular, fizemos uma convocação para todos os intercessores e ministros de louvor da cidade. Aquele ambiente estava impregnado pela glória de Deus, e centenas deles estavam dizendo: pastores de Belém, nós nos somaremos a vocês, e isso não terá mais volta, será daqui para frente, nós vamos clamar, clamar e clamar, até que o Senhor venha nessa cidade. Aleluia! A igreja em Belém, ela já fez muitas coisas. A igreja em Belém já matou muitos ursos. A igreja em Belém já matou muitos leões. Escute o que eu vou falar, e falar com voz profética. Chegou a hora agora do gigante cair. Bora, igreja, aplauda o Senhor e libere o seu grito de liberdade. Chegou a hora do gigante dessa cidade cair. A
A igreja nesses próximos dias e anos terá cara de exército em Belém. Cara de exército. Chegou o tempo, querido, de acabar esse tempo de vale de ossos secos, essa aridez espiritual. Versículo 23. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jiriel. Ou seja, a voz profética ela é marcada pela ousadia e pelo zelo do Senhor, para desbancar todo o esquema do Senhor. Você sabe aquele versículo que a gente sempre lê muito no Natal, Isaías 9, 6, 7? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, para que aumente o seu governo, venha a paz e tudo mais. Aí esse texto, que você vai ler depois em casa, como dever de casa, ele termina assim: o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. É por isso que o discurso do amor sem zelo é manipulação, porque o discurso do amor sem zelo acomoda situações danosas. Eu venho falando repetidas vezes, o amor ele precisa caminhar de mãos dadas com o zelo, porque quando a igreja é só amor, ela abre portas para a graça barata, onde cada um acha que deve fazer o que quer, mas eu quero te dizer que a graça de Deus ela tem limites também. Não useis da graça de Deus para dar liberdade à carne. E quando a igreja é só zelo, sem amor, ela vai para um outro extremo do legalismo, do julgamento matador. E é por isso que nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio. Confrontar sem perder o amor. Repreender, mas sempre perdoar. Irmão pecou, arrependido, vamos abraçá-lo. Tu és filho de Deus, tu és irmão nosso, tu és membro dessa família, nós não vamos te deixar. Versículo 20, penúltimo versículo: quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Irmãos, a lição aqui é que o mal precisa ser eliminado. E o último versículo da noite: ninguém ouve, pois como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Coitado do Acabe, porque esta mulher o instigava. É Jezabel que sempre instiga para que você se venda, negocie sua dignidade, seu caráter, sua santidade, sua fidelidade. Talvez Deus esteja dizendo hoje para você: não faça mais isso. Eu não aprovo, eu não te abençoo. Talvez seja por essa razão, queridos, que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, que há no meio de vós muitos fracos e doentes, e alguns que dormem, porque ceia do Senhor é uma aliança com o dono da verdade. É por isso que a Bíblia nos convida a fazer esse exame. Eu preciso me perguntar: eu sou uma pessoa falsa? Eu sou uma pessoa mentirosa? Eu sou uma pessoa que engana? Eu sou uma pessoa que manipula? Eu preciso me fazer essa pergunta. Eu preciso me fazer esse exame. E eu preciso me arrepender por isso. Então, a mensagem aqui, ela não é condenatória, mas ela é um apelo de Deus, para que a gente se ajude, para que esse mal não faça parte da nossa vida e da nossa igreja. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para a sua vida.